Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda uma excelente semana. Mas que a palavra de hoje à noite entre e encontre morada no seu coração. Mas antes eu quero convidar a Nicole, o Lineker e toda a família dos avós do Brian. Nós temos ali duas famílias que vieram para a apresentação do Brian, filho da Nicole e do Lineker. Então, estaremos orando e consagrando o Brian ao Senhor. Nicole, você vai segurar mesmo, tá bom? Os familiares, parabéns e Deus abençoe todos vocês e obrigado pela vinda de vocês. Vamos orar pelo Brian. Senhor, muito obrigado pela vida do Brian. Pedimos que o Senhor conceda da tua proteção em todos os dias da sua vida e que seus pais ensinem o caminho que o menino precisa andar e que o Senhor o torne um grande homem nessa sociedade e um testemunho, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Então, consagramos o Brian, pedimos a tua bênção sobre a vida dele e de seus familiares, todos eles, e muito obrigado por esta criança. Nesta noite, nós o consagramos a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, abram suas Bíblias em João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, vamos ler o 24 e o 25. Verso 24 e 25. Vamos ler todos aqui na tela? Em verdade, tem algumas versões que colocam odiar, a maioria, mas essa palavra tem o significado de renunciar, ter menos importância do que a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Deus vai estar sempre em primeiro lugar. Por isso que usa-se essa palavra aí, mas tem um sentido de renúncia. Bom, esse capítulo 12, pelo menos do verso 20, houve aqui um pedido, uma solicitação de um grupo de gregos. Eles estavam ali por ocasião da Páscoa e eles queriam ver Jesus, eles queriam ouvir Jesus. Então, eles chegam para o Filipe e fazem essa solicitação. Nós queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Interessante, né? Um desejo da alma. Que desejo maravilhoso. Alguém querer ver e ouvir. Então, o Filipe foi até André e falou: André, tem uns gregos aí que querem ver Jesus, querem ouvir Jesus. O André vai com o Filipe e esses gregos e eles vão até a presença de Jesus e comunicam a Jesus o desejo do coração desses gregos. Então, Jesus, ele fala essa palavra tão maravilhosa que, a princípio, pode gerar algum choque.
porque ele vai falar de morte, mas também ele fala de vida. Então, ele faz essa afirmação: na verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra, ele não morre, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, preste atenção que ele utilizou uma figura para falar uma verdade que está por trás do verso. Essa figura, ela é interessante porque, de fato, quando nós estudávamos, principalmente ali nos primeiros anos, às vezes o professor de ciência, ele pedia lá uma experiência com um grão de feijão, de milho, para você colocar no algodão e molhar. Ou quem já trabalhou na agricultura sabe bem essa visão aqui de que Jesus está falando. Na verdade, ele está dizendo se esse grão cair na terra e se ele não for molhado e se ele não tiver profundidade na terra, para nada ele serve, ele vai ser inútil. Nós sabemos disso. O grão, quando cai na terra, ele precisa de terra sobre ele, mas ele precisa de água. E aí vai acontecer aquele processo de germinação. Esse grão ele começa a enrugar e começa a se degradar. O grão ele puxa a água e depois ele racha, né? Para sair um broto, um embrião ali de dentro. E aquilo vai crescendo e vai se desenvolvendo e depois se torna uma árvore. Uma coisa pequena se torna uma grande árvore. Maravilhosa a obra de Deus. Como Deus fez. Isso testemunha da grandeza de Deus. Jesus utilizou esta figura para falar uma verdade aos seus discípulos e aos gregos que estavam ali ouvindo. Ele disse: o grão de trigo, pequeno grão, ele não pode produzir nada se ele, na terra, não morrer. Mas se ele morrer, produz muito, muito e muito. Então, Jesus está dizendo que esse grão precisa passar por esse processo. Na verdade, Jesus estava falando primeiramente sobre a sua própria morte, que ia acontecer algum tempo depois. Os gregos precisavam ouvir, os discípulos precisavam entender isso. Jesus seria esse grão. Então, a primeira afirmação é que a verdadeira vida só vem por meio da morte. Da morte de quem? De Cristo. Primeiramente, Jesus está falando sobre ele. Paulo utiliza uma expressão muito parecida com o que Jesus utilizou em 1 Coríntios 15, 36, quando ele diz, falando, e tudo que semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, esse processo você vai encontrar em todas as partes. E ele chama de insensato, né? O que você semeia não nasce se primeiro ele não morrer. O grão, ele precisa. Isso é muito interessante. A semente, ela precisa morrer para brotar. E ela sofre esse processo. E se a gente pensar bem, isso se torna algo que é necessário. Não existe outra maneira de ser assim. O processo é parecido com quase todas as espécies de plantas. Mas Jesus falou sobre ele, do que ele iria fazer. Ele fala sobre a sua própria vida. Ele é a semente. O seu próprio sacrifício na terra. A sua ressurreição e a sua glória. Porque, de fato, isso é simplesmente maravilhoso. Mas havia uma intenção. Então, era um modo mais glorioso. Não existia outra maneira. Se tivesse existido, Deus teria feito. Jesus, ele precisou ir para a cruz,
sacrifício único e suficiente para a salvação de milhares e milhares. E aí a morte dele iria beneficiar milhares de milhares. Isso é retratado em Isaías 52, quando diz: e ele verá o fruto do seu precioso trabalho. Ele verá o fruto. Ele salvou. Ele vai salvar e salvará ainda muitas almas. Mas foi preciso ele morrer. Então, ele aplica primeiramente a ele. 2, que a verdadeira vida só vem por meio da morte. Se você prestou atenção, eu estou repetindo a primeira coisa que eu falei. Só que a primeira coisa que eu falei, a primeira afirmação, eu falei da morte de Jesus. Essa segunda é da morte do homem. Como se aplica isso? Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá fruto. Como nós podemos ver isso aplicado à morte do homem? Primeiramente, 2 Coríntios 5:17, Paulo ele vai dizer, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ninguém pode ser uma nova criatura se ele não morrer. Para as coisas deste mundo, para as suas próprias vontades egoístas, para o seu ego. Então, esse grão, ele se aplica muito bem ao homem, a todos os homens. Um dia se aplicou à nossa vida e se aplica a todos aqueles que não conhecem a Jesus. Todo homem que não conhece a Jesus precisa conhecer. E quando ele conhece a Jesus, é a morte dessa velha criatura. A velha criatura, o velho ser, precisa morrer para nascer um novo ser. Aí sim, o homem vai experimentar a verdadeira vida com Cristo. E esse processo não pode ser pulado. Tem que ser dessa forma. Nenhum homem será amigo de Deus se não morrer. A velha criatura tem que ser tirada de cena para que o homem possa experimentar a verdadeira vida e usufruir da nova criatura em Deus. O homem precisa morrer para o mundo, para si mesmo, para a incredulidade, para o seu eu, e se apegar a Cristo com todo o seu ser, para se tornar um novo ser. O homem precisa ser transformado, e é uma transformação, tal como acontece com aquele grão de trigo, acontece com o homem. Essa transformação de morrer essa velha casca difícil, rebelde contra Deus, e nascer ali um broto que ama a Deus, cheio de vida, e que vai crescer, que vai se tornar algo tão precioso, que vai dar muitos frutos. Isso acontece de fato, e esse processo leva o homem a usufruir da verdadeira vida. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 16:25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O homem busca muitas coisas, às vezes não está nem aí para Deus. Para Deus esse homem está morto, porque ele não busca Deus, não busca Cristo. Mas quando ele busca a Cristo, ele perde essa velha natureza. Essa vida é difícil. Ela precisa ser deixada de lado. Então, quando ele faz isso, Jesus disse que ele acha a verdadeira vida. Quando ele perde a velha vida, ele acha a verdadeira vida. A vida que de fato tem sentido para o homem e para Deus. E em João 12:25, no verso 25, o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, para aqueles gregos que estavam ouvindo, esse verso dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então não é algo que o homem vai fazer de qualquer forma. É por amor a Jesus. E Jesus é quem opera no coração do homem essa transformação, essa germinação de uma vida nova. O homem não pode gerar por si só. Religião nenhuma pode, mas Jesus pode. Só Ele.
pode fazer isso. Então, quem vive para si e deixa Deus no segundo plano, perde tudo. É a vida do ego. E muitos têm vivido desta forma. Quem renuncia à sua vida por causa de Cristo, ganha tudo. É a morte do ego, da velha criatura. Mas a gente tem aqui uma terceira possibilidade. Terceira é que a verdadeira vida só vem por meio da morte. Você entendeu? Isso tem que ficar gravado. Eu já repeti 3 vezes. A 1, a 2 e a 3. A primeira, que a verdadeira vida vem por meio da morte, de Cristo. Não pode ser diferente. Que a verdadeira vida vem por meio da morte, do homem, da velha criatura. Mas essas coisas estão associadas. Não pode acontecer uma sem a outra. É o pacote. É o combo. Não é isso que a turma usa, essa expressão aí? Não dá para você dissociar. Uma coisa puxa a outra. Que a verdadeira vida só vem por meio da morte. E aí já é uma outra morte. Veja que a morte do homem faz dele um discípulo de Cristo. Mas essa terceira afirmação, eu falo da morte do discípulo, que é necessário para o reino dos céus. Paulo, ele falou em 2 Gálatas, capítulo 2, 20. Vamos ler todos aqui na tela. Gálatas 2, 20. Essa tão conhecida afirmação do apóstolo Paulo. Logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho na carne, meus irmãos, eu vou pedir para a gente ler esse negócio novamente, que eu achei tão fraco. Assim, bem animado. Você é de Cristo, então lê com muita animação. Não é possível a gente ler menos e mais alto do que quando uma seleção faz um gol. Isso é melhor do que um gol, não tenha dúvida. Vamos ler todos? Logo. Paulo, ele vai dizer que ele estava crucificado com Cristo, no verso anterior, né? Já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora não é mais a minha vida. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que ele, como discípulo de Cristo, ele experimenta agora uma morte. Morte de coisas que ele queria fazer para ele mesmo. Agora, ele deu prioridade às coisas de Cristo. Aquele que está em primeiro lugar na sua vida é Cristo. Então, agora ele vive para Cristo. Você sabe que esse era o ideal para todos nós, no coração de Deus? Às vezes nós fazemos diferentes. Agora, Paulo, ele andou no mundo antigo pregando o Evangelho, e milhares de pessoas foram abençoadas pela vida dele. Nós fomos abençoados pela vida de Paulo. Mas chegou um tempo que ele decidiu. Esse tipo de morte é uma decisão. E quando ela há, então o homem já não se torna um homem comum. Ele produz muitos frutos. Alguém pode ser servo de Deus durante sua vida e ir para o céu, mas não produzir nada de fruto. É possível. Porque a produção nesse tipo de morte, ela nasce de uma escolha que nós fazemos. E Paulo, ele escolheu ser um servo fiel até a morte. Então, quando nós morremos para nós mesmos e passamos a viver para Deus, os planos de Cristo estarão sempre em primeiro lugar. E aí ele pode contar conosco. E aí eu quero contar algumas histórias para a gente concluir. Eu vi uma reportagem há pouco tempo de um senhor que ele produz um objeto que está lá na sua casa.
Você não tenha dúvida que você tem uma, a não ser que a sua casa seja muito velhinha, aí você tem uma Eternite, caixa d'água. Você tem da Forte Leve, talvez. O dono da Forte Leve, ele contou o testemunho, falando que ele começou, essa empresa era pequena, mas ele teve o contato com alguém que pregou o evangelho, e ele se converteu, ele, a sua esposa, seus irmãos. E aí, tudo mudou. O coração dele agora é de Cristo. A empresa começou a crescer de uma forma extraordinária. E hoje, ela tem simplesmente umas 10 unidades no Brasil. Uma mega empresa. Este homem, ele participa. Nós estamos numa campanha de missões, né? Ele, como empresário, ele participa financeiramente no sustento de muitos missionários. E ele disse que a filha dele está fazendo medicina para ser uma missionária no sertão do Nordeste. Já imaginou isso? Ele é crente, a família é crente, e agora ele faz isso, de coração aberto. Por quê? Porque ele decidiu fazer isso. Algumas pessoas, elas vão para o campo missionário e outras ficam segurando as cordas, as pontas. Eu achei muito interessante, porque ele diz assim, todas as unidades das minhas empresas, um dia, na semana, nós paramos toda a produção e fazemos um belo culto a Deus. Todos os funcionários vão estar lá, vão ouvir a palavra de Deus. Ele entendeu que a própria empresa era um campo missionário. A sua vida agora está encharcada de Cristo. E ele usa o que Deus o deu. Não vi um homem apegado a bens materiais, pelo contrário, vi um coração de um homem simples, que ama a Deus, e sabe que tudo que ele tem é de Deus. Deus o deu para administrar. E é uma bênção para os seus funcionários e para o reino de Deus. Ele está dentro, de corpo, alma e espírito. Eu achei essa experiência maravilhosa. Alguém disse, tudo que se opõe a Cristo em nós deve ser vencido. De fato, tudo. Não há mal algum no homem trabalhar e prosperar. O mal está se essa tal prosperidade invadir o seu coração e tirar Cristo do primeiro lugar. Isso é mal. Se Cristo não está no primeiro lugar, quem é que está? Os bens materiais. Mas se Cristo está em primeiro plano, qualquer servo de Deus pode ser bem-sucedido. Pode gerar empregos. Pode fazer seus cultos na sua empresa. Pode abençoar muitas vidas. Pode ser um missionário dentro da sua unidade. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, de fato, a gente não pode deixar, em hipótese alguma coisa tomar o lugar de Cristo. Ele tem que estar no primeiro lugar. E a nossa vontade tem que ceder. Ela tem que morrer. Mas se a sua vontade for boa, e Deus lhe impulsionar, como ele fez com tantos outros servos, eu lembrei de José. Deus colocou José no segundo patamar do Egito antigo. Primeiro-ministro do Egito. Acima dele só tinha Faraó. Era um homem próspero, mas era um homem que pela sua boca só saía Deus. Meu Deus, eu estou aqui por causa de Deus. Deus me trouxe para o Egito. Sabia perdoar, sabia amar os seus irmãos injustos. E foi um missionário no Egito. O Egito todo ouviu falar do Deus de Israel por causa desse homem que estava dentro dos planos de Deus. Mas isso é um sacrifício. E existe um sacrifício ainda maior, que eu quero fechar com ele, que é o sacrifício do desapego total das coisas terrenas para servir no campo missionário. É sem igual. É algo que Deus pode produzir no coração
de qualquer homem. David Livingstone foi um médico inglês e ele deixou tudo para trás para ir ser um missionário na África. E passou vários anos, e quando ele morreu, os africanos de uma tribo pediram para que o coração dele fosse enterrado na África. E assim fizeram. E o corpo foi embalsamado e mandaram para a Inglaterra. E a rainha determinou meio mastro em toda a nação por causa daquele homem que era conhecido em toda a Inglaterra. David Livingstone era conhecido em toda a Inglaterra. E Deus fez um negócio muito interessante. A rainha patrocinava o trabalho que ele fazia lá. Igual a mãe de Moisés. A filha de Faraó pagou para a mãe de Moisés criar o seu próprio filho. Não é? Coisas maravilhosas que Deus faz. Vocês gostam de filme? Talvez vocês tenham assistido um filme chamado Troia, com o Brad Pitt. Vocês lembram de uma cena que um garoto foi chamá-lo? E o garoto, isso é logo no início do filme, o garoto vai dizer para ele, quando ele monta num cavalo, o garoto diz: olha, Aquiles, o Tessálio é um gigante. Se eu fosse você, não lutaria contra ele. Um garoto, uma criança, né? Sem maldade. E Aquiles diz algo que é interessante. Ele disse: por isso que o seu nome nunca será lembrado. Você entendeu? Quando aquele que se decide a batalhar as batalhas de Deus, o seu nome será lembrado. É isso. Aquiles sabia que o seu nome seria lembrado na Grécia Antiga. Seria isso, nos contos de Homero. Mas isso aqui é uma realidade. Aquele que não se despide de si mesmo para o campo missionário, porque ouviu o chamado de Deus, talvez o seu nome não seja lembrado. Mas aconteceram algumas coisas interessantes na história. E eu quero compartilhar para a gente fechar aqui. Houve, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, uma senhora já bem velhinha, ela colocou na janela dela uma caixa com primeiros socorros, materiais de primeiros socorros. A Inglaterra foi bombardeada durante 50 dias consecutivos. E aquela senhora nem sabia que ia escapar, mas ela colocou lá para que qualquer inglês que precisasse pudesse ter acesso àquele material. E ela, já velhinha, ela colocou um cartaz dizendo: e se você precisar de ajuda, bata na minha porta. Ela viveu a vida dela servindo ao Exército da Salvação, uma instituição inglesa que servia sopas e fazia o que o Ministério de Missões fez na sexta-feira. Sopa, comida e evangelho. Sopa, comida e evangelho. Roupa. A mesma coisa que vocês fizeram, eles fazem, até hoje, depois de mais de 100 e tantos anos. Aquela senhora, ela serviu durante tanto tempo, e depois, ainda na velhice, ela disse assim: estou disposta a servir e fazer a diferença na sua vida. Algo que me chamou a atenção, uma história, e essa aqui a gente encerra. Em 1923, basicamente há 100 anos atrás, 103 anos atrás, no ano em que nasceu a Dona Mariana, nossa irmã que faleceu com 103 anos, um casal de missionários suecos, eles foram, um casal de missionários suecos, esse casal foi para o Congo. Decidiram, depois de um culto abençoado na sua igreja, eles foram enviados para o Congo para trabalhar com aldeias no meio da África. O Congo fica bem central. E aquela jovem,
ela não tinha mais do que 27 anos, 26 anos. Seu marido jovem e uma criancinha nova, eles foram. Quando chegaram naquela aldeia, e preste atenção nessa história, aquele povoado não recebeu esse casal. E o casal se instalou numa montanha próxima. Com ele, mais outro casal. Então, tinham 5 pessoas ali. A aldeia não permitiu que eles evangelizassem. Então, mas o chefe permitiu que um garoto fosse toda semana vender galinhas, ovos, legumes para aquelas famílias que estavam ali. A providência de Deus, não? Porque como que eles iriam conseguir comida? Vem de um país diferente e numa área que eles não conheciam. Pois bem, a mulher engravidou, ela se chamava Sueia. Flood. Ela engravidou. Só que era uma região de muitos casos de malária. Ela pegou várias vezes. E depois que ela teve a criancinha, com 3 meses, a mãe faleceu. A Sueia falece e o pai ficou desesperado com uma criança e agora com um recém-nascido. O que ele faz? Ele dá essa criança para o casal, uma família de sobrenome Eriksson. E ele volta para a Suécia decepcionado com Deus. Ele ficou decepcionado. Para ele, Deus tinha matado a esposa e tudo acabou ali. Veja que essas coisas podem acontecer. A criança, com 3 meses, ficou até talvez um ano e pouco. Os Eriksson, contraindo malária, morreram. Agora a criancinha, Ayanis, eu acho que é esse o nome, foi adotado por um casal norte-americano de missionários. Então, aquela empreitada, aparentemente, estava dando tudo errado. O casal americano volta para os Estados Unidos e leva essa criancinha. A criança cresce, estuda, se casa, tem filhos. Mas um dia ela chegou em casa e ela encontrou uma revista na caixa de correios. E aí ela vai e abre aquela revista, é uma revista sueca. E ela começa a folhear, ela não fala o idioma sueco. E aí ela vê uma reportagem que chama atenção. Ela vê uma reportagem e tem um nome lá, Sueia, Flood. Um túmulo com a cruz branca. Ela queria entender aquilo. Então, seu marido era professor e passou depois a ser o reitor de uma universidade. Ela leva para alguém traduzir. E o tradutor diz, olha, essa foto, essa reportagem está falando de uma missionária sueca. 1923. Ela, seu marido, foi e aconteceu isso. E ela teve uma criança. E a criança veio para os Estados Unidos. Mas ela sabia que os pais contaram que ela era essa criança. E aí aquilo foi uma coisa assim fora do comum. Ela quis conhecer o pai dela. Ela foi para a Suécia e encontrou seu pai em estado deplorável, num apartamento, bebendo e longe de Deus. Durante mais de 40 anos, aquele homem ficou distante de Deus. E aí, ela conversou com seu pai, falou de Deus, e ele não queria ouvir. E ela falou a seguinte expressão: pai, o trabalho de vocês não foi em vão. Você lembra daquele menino que levava ovos, galinhas, frutas?
Foi o único fruto da minha mãe, de vocês. Aquele menino se converteu, ele cresceu, e na aldeia ele fundou uma escola. Ele tanto ensinava como pregava o evangelho. Hoje, toda aquela aldeia, as aldeias circunvizinhas, são de Cristo. A semente morreu, mas ela se multiplicou. Isso é uma história real. E aí o pai começou a chorar porque aí ele entendeu que nós não entendemos nada dos planos de Deus. Nós não sabemos nada. O que ele pode fazer com uma única conversão e quantos frutos essa conversão poderia. Por que Deus levou a Soeia? Não sei. Mas ela foi totalmente necessária naquele contexto na África, no Congo. Pois bem, Agues foi numa convenção em Londres de igrejas e missões, anos depois da morte do seu pai. E naquela convenção, naquelas conferências, ela ouviu um relatório de um homem mostrando que o trabalho no Congo já passava de milhares e milhares. Ele estava lendo um relatório. E aí ela ficou impressionada. Milhares e milhares de almas. Aquele homem estava falando do lugar onde a mãe dela tinha morrido e pregado o evangelho. Então, terminou essa conferência, ela foi falar lá com esse homem. E aí ela descobriu que esse moço, esse pastor, que era o presidente da Associação das Igrejas lá do Congo, era aquele garoto. Coisa enrolada, né? Aparentemente enrolada. Aquele menino que vendia frutas e galinha e que pregou para sua aldeia, agora ele era o presidente daquela associação de igrejas que já contavam com milhares e milhares de crentes. E aí ela disse para ele: eu sou aquela menina que nasceu, que a minha mãe deu para os Éricos, e os Éricos morreram e passou. E aquele homem começou a chorar e chorou muito. E ele disse: nos visite, por favor. Aí você vai entender a foto do túmulo com a cruz branca. Ela marcou um tempo e foi no Congo. E chegou naquela aldeia. E aí ela foi visitar o túmulo da mãe dela. Ora, para aquelas tribos que estavam ali, aqueles povoados, aquela mulher era mais importante. Aquela mulher foi responsável pela salvação deles. E o que eles faziam? Eles limpavam ao redor do túmulo dela. Plantavam flores, coisas assim, e sempre mantinha ele intacto como um símbolo da salvação deles mesmos, do sacrifício de alguém, de um grão de trigo que morreu e que gerou muitas vidas. Então essa história é impressionante e aparentemente parece que é uma loucura, mas ela foi real e na década de 80 esta jovem morreu com 64 anos, está jovem ainda, né? Mas o fruto do penoso trabalho de sua mãe, que aparentemente tinha acabado ali, gerou algo extraordinário e Deus faz isso. Por isso, quando alguém morre para suas próprias vontades, visando ao campo missionário, e nós estamos falando sobre missões, o seu nome pode ficar na história. Se não ficar na história dos homens, vai ficar na história do reino dos céus. Não tem como ser diferente. Mas veja que tudo começa com morte, do eu, de vontades. Então, nessa noite que você pense sobre esse assunto do grão de trigo. Se ele não morrer, se você não deixar coisas que estão aí dentro, talvez que não sejam boas, essas coisas perecerem e Deus removê-las, então nada
vai produzir de bom dentro de você. Mas se você deixar Deus fazer isso, então nascerá vida e vida em abundância. E vida abundante, a verdadeira vida. Que o seu coração guarde esta palavra. Que todo sacrifício que nós fizermos aqui, para Cristo, com Cristo na frente, nunca será em vão. E tudo que você fizer para você mesmo, você pode ganhar o mundo todo, mas deixar Cristo em segundo lugar, vai ser tudo em vão. Você vai perceber isso mais à frente. E não tem como voltar atrás. O tempo passa, não tem como. Então, este é o tempo. Este é o tempo de nós falarmos, já estou crucificado com Cristo. E não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos num tempo que uma mensagem missionária, ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir palavras que massageiem o seu ego, que diga que ela deve prosperar, empreender, e ser isso e ser aquilo. Mas essas coisas vão ficar. São coisas temporais. Mas há uma história que só irão desfrutar aqueles que se despirem de si mesmo. Aqueles que desistirem de si mesmos e se abraçarem com a cruz e com o Senhor da cruz. Aquilo que parece perda é o maior ganho da nossa vida. Então, meu amigo, há muitas coisas para ser feita no reino. Talvez Deus fale com o seu coração. Nós temos tantos aqui, talvez um chamado missionário. Talvez alguém para se dedicar mais ao reino, para fazer a diferença, mesmo que seja com coisas pequenas, mas que importa? Sueia ganhou só uma alma. Talvez você leve só roupas para um abrigo ou para alguém, e ali, do futuro, sai alguém que seja afetado pelo Evangelho e se transforme numa grande multidão. A multiplicação, ela vem. De forma que Deus na frente, tudo que você fizer, não é vão no Senhor. Paulo falou isso e é verdade. Tudo quanto nós fizermos com Deus à frente, e por amor a Ele, Ele é o responsável de dar o crescimento, fazer crescer e multiplicar. Que acenda essa chama no seu coração. Não viva como essa geração que está aí, que gosta de ser abanada. Nós precisamos de uma geração que abana, uma geração que se curva ao pé da cruz e que não tem medo de dores nem de tristezas, mas que visa um resultado ao reino e ao rei. Então, que você seja um desse, que você seja mulher, uma jovem como essa, uma senhora como essa que eu falei há pouco. Vamos trabalhar até o último dia, até a última gota, até Jesus voltar, ou até nós irmos. Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua alma, e que Deus faça brotar algo novo e vivo, a verdadeira vida no seu coração. Senhor, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, que o Senhor produza aquilo que o Senhor já pensou no nosso coração, que o Teu propósito seja estabelecido, ó Deus, em corações nesta noite, e que a Tua igreja sinta, ó Deus, como é maravilhoso te servir e ser o que o Senhor deseja que nós sejamos. Que o Senhor faça brotar no nosso coração a vida nova que o Senhor deseja. O Senhor nos transforme, assim como o Senhor transforma um trigo em uma planta que dá muitos frutos, que o Senhor nos faça frutíferos também. Abençoe a Igreja Batista Central, abençoe as vidas que aqui estão e torne todas elas frutíferas. Nesse tempo, nessa geração, enquanto nós podemos viver e respirar nesta terra, para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós temos uma cantina lá embaixo agora maravilhosa para missões. Você dê uma passada lá e que você tenha uma excelente semana. Deus os abençoe.